Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é uma coisa básica quando se fala em pessoa jurídica. Para tentar chegar até o sócio, você faz a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, nós temos várias situações e a forma de atuar com a desconsideração da personalidade jurídica ela acaba sendo diferente se eu estou falando de justiça do trabalho ou justiça civil. A justiça estadual, né? O juízo de direito. Então, a justiça federal e estadual, o juiz federal e o juiz de direito, costumam ser mais rigorosos para desconsiderar a personalidade jurídica. Então, eles costumam se basear no artigo 50 do Código Civil, onde encontra-se, né, no qual encontra-se a prescrição específica sobre casos de desvio da personalidade, desvio da finalidade da empresa e confusão patrimonial, que são os exemplos mais comuns. A confusão patrimonial ela acontece bastante com o empresariado brasileiro por conta do fato de que o empresariado brasileiro costuma pagar funcionário com a sua conta pessoal, costuma comprar equipamento para a sua empresa por meio do seu cartão de crédito pessoal, e essas informações podem conduzir a uma confusão de patrimônio, porque o patrimônio da pessoa jurídica está sendo usado para a física e vice-versa. Então isso é muito perigoso. O ideal sempre que você for pagar um funcionário é que o dinheiro saia da sua conta pessoal e vá para a conta da pessoa jurídica para realizar esse pagamento e não que você faça diretamente. Isso até é uma coisa muito simples, tá? A desconsideração da personalidade jurídica no direito trabalhista ela é mais rápida e demanda menos pressupostos. Isso não significa que ela pode ser feita sem que o sócio seja chamado a se defender. Bom, não é regra, mas eu acho interessante que o advogado que defende o sócio não seja o mesmo que defenda a empresa. Eu não recomendo. Por quê? Não que isso seja proibido por lei, mas eu entendo que os interesses podem não se alinhar a partir dali e é interessante que o juízo tenha uma outra visão totalmente diferente que o da empresa quando está fazendo a defesa do sócio. Porque uma coisa é dizer, eu sócio não cometi erros e devo ser protegido pelo escudo da pessoa jurídica. Outra coisa é dizer eu empresa não devo, que é o que o advogado da empresa faz. Se você tem um escritório que tem mais de um advogado, então convém que cada um faça uma defesa separada para ela ter uma outra linguagem, uma outra estrutura, uma outra dinâmica. Mas assim, não é errado, não está ilícito você fazer o mesmo advogado fazer a defesa das duas. Eu particularmente já vi juiz se basear nisso. Olha, o mesmo advogado, mas isso não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer nada. O próprio juiz sabe, tanto que ele comentou por cima, né? Olha, apesar disso não quer dizer muito, ouça, é o mesmo advogado. Então quer dizer, se apareceu na sentença, então foi considerado, né? Então, às vezes, a gente percebe em algumas decisões do juízo escapar pequenos lapsos de pessoalidade, coisas que ele raciocina e que não são lógicos do direito, mas escapou. Mas é aí como que ele se salva? Como que ele se safa? Não, isso aqui é só argumentando, é um passant, dizendo de passagem aqui, né? Obter decision, né? Ó, estou falando aqui, mas não é exatamente isso que eu vou me fundamentar. Mas apareceu ali, né? Isso apareceu ali. Então, alguns preconceitos, todos nós estamos sujeitos, não apenas os juízes, eventualmente cometemos falhas, prejulgamos as questões, mas no juízo fica muito mais exposto por conta do seu dever de imparcialidade e, portanto, fica pior quando isso aparece no documento dele, né? Qual seja o voto, o acórdão, a sentença, a decisão interlocutória e por aí vai. Pois bem, a desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho praticamente não encontrou bens, vamos desconsiderar, mas ela não é feita mais agora, como era antigamente, a toque de caixa, colocando o sócio imediatamente e depois chamando ele para se defender. Hoje ele é chamado a fazer uma defesa e excepcionalmente se faz a busca desses bens. Muitos empresários, para tentar escapar dessa situação, eles se casam no regime da comunhão do participação final em aquestos e colocam seus patrimônios no nome da esposa. Não é a separação de bens, é a participação final em aquestos. E aí de modo que quando a justiça vai desconsiderar, ele não tem patrimônio nenhum. E aí quando a esposa ou o marido pede o divórcio, porque o detentor desse patrimônio pode ser qualquer um dos dois, a esposa empresária com o marido detentor dos bens, ou vice-versa, aí o juiz faz a divisão. Então a pessoa não fica com o patrimônio para ela, porque está no nome dela. Então enquanto dura o casamento, o juiz mantém o patrimônio separado e as desconsiderações não chegam. Então isso se tornou muito comum.
E esse regime foi criado no Código de 2002, inclusive citado pelo professor Miguel Reale à época, hoje já falecido, que seria uma forma de ajudar o empresariado brasileiro. Claro, ajudar sobretudo na trabalhista, porque na civil a desconsideração é muito mais... demanda mais requisitos, demanda mais pressuposto e análise de provas, tudo bem? Bom, e por que a gente chega a essa conclusão, então, que a desconsideração da personalidade jurídica não é feita a toque de caixa? Ela tem um procedimento próprio, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e o sócio vai ser chamado a fazer a sua defesa, ok? São duas situações diferentes, a dívida que a empresa tem e a dívida que o sócio teria por tabela. Eu tenho a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da forma inversa, que é muito comum no direito de família, que é quando, ao invés de eu usar a pessoa física para arrancar patrimônio da jurídica, eu faço o inverso. Eu crio uma pessoa jurídica para arrancar patrimônio da física, porque eu não quero pagar pensão, né? A gente fala pensão, correto é alimentos, tá? Pagar os alimentos. Fala pensão alimentícia, mas o correto é falar não quero pagar as prestações alimentares, quero pagar os alimentos, ok? Pois bem, e também existe a desconsideração da personalidade jurídica por cascata, porque ninguém disse, embora a gente pressuponha no senso comum, que uma pessoa jurídica não pode ser formada por outras pessoas jurídicas. A gente tem grandes conglomerados de pessoas jurídicas em cascatas e essas pessoas jurídicas em cascatas. Portanto, elas gerariam, desconsiderariam uma pessoa jurídica, cheguei em outra pessoa jurídica, eu vou desconsiderar de novo. Então, eu vou desconsiderando sequencialmente. É dificílimo, porque eu vou ter que ter prova para cada ato de subida, ou melhor dizendo, de desconsideração da personalidade jurídica. Essa teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela nasceu sobretudo no direito inglês, que é o Disregard Theory. E esse Disregard Theory, ele é o sistema de não considerar o escudo da pessoa jurídica como proteção a ilicitudes. O artigo 50 do Código Civil, é claro, desvio de finalidade e confusão patrimonial são os mais comuns, ok? E isso é interessante porque foi a própria Inglaterra um dos primeiros países a elaborar até porque é a terra do liberalismo, da industrialização, a elaborar uma ideia de pessoa jurídica. A ideia de pessoa jurídica é muito parca, é muito simplória e rasa no direito romano. Ela é muito simplória mesmo no direito medieval, ela ainda não tinha tido aquela força. O que chegava mais próximo da ideia de uma pessoa jurídica era a constituição da própria ideia de igreja, Santa Sé, que ela não é igual à pessoa do Papa ou à pessoa eclesiástica que está lá. Mas quem chega mais próximo de ter uma explicação interessantíssima de pessoa jurídica, curiosamente, é o Thomas Hobbes, no livro O Leviatã, onde ele fala que o Estado é o Leviatã, ou seja, um monstro gigante que não corresponde às pessoas que dele participam. Então, o Estado não é o presidente, o Estado não é o governador, o Estado não sou eu, o Estado não é você, o Estado não é o Exército, o Estado não é a Aeronáutica, o Estado não é o PROCON, o Estado é tudo. Por isso que na primeira edição de O Leviatã de Thomas Hobbes, havia um gigante com um cetro, né, um poder do Estado, e esse gigante, que é o Leviatã, era formado de pequenas pessoinhas, vários rostinhos, que eram cidadãos unidos formando o Leviatã. Então é muito interessante essa visão, e ela, obviamente, é uma visão filosófica, não especificamente jurídica, e ela foi uma das primeiras a defender a existência de pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica não é algo antigo na nossa visão do direito, era muito simplória nas ordenações do reino e muito mais forte no Código Civil de 2002 do que era no Código de 16, apesar da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, apesar da possibilidade de desconsiderar essa personalidade jurídica. Tá bom? Portanto, você tem que ficar atento na sua defesa caso você esteja sofrendo uma desconsideração da personalidade jurídica. Ela não é igual à defesa da empresa, ela é totalmente diferente. Se você gostou da nossa explicação, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e também pode deixar comentários e sugestões para os próximos temas, tá bom? Forte abraço para vocês, tchau, tchau e até a próxima. Até lá!